Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Tiago. Estamos ainda expondo esse livro, estamos perto do fim. Chegamos no capítulo 5 e vamos ler apenas um único versículo nessa manhã, o versículo 12. Tiago, capítulo 5, versículo 12. No último sermão, na semana passada, nós vimos como Tiago fala a respeito da importância da paciência. E agora nós vamos ver como ele nos trata a respeito, nos ensina a respeito dos juramentos e votos. Esse é um assunto muito importante, onde há um grande desconhecimento sobre esse assunto, sobretudo no meio evangélico atual, sobre juramentos e votos. 5:12. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos nos aquietar, meus irmãos, tranquilizar o nosso coração, focar na palavra de Deus, manter silêncio. Esse é um momento muito importante quando nós estamos diante do Senhor para ouvir a sua palavra. A palavra de Deus nos diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Amém, a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, por esse domingo, dia do Senhor, pela oportunidade que temos de, como povo de Deus, estar na Tua presença. Agora nós nos colocamos diante do Senhor. Rogamos que o Senhor nos dê agora uma mente focada na Tua palavra, para que possamos ouvir atentamente tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade marcada pela mentira. A mentira, as meias-verdades, ou, usando uma palavra inglesa que se tornou muito famosa em nossos dias, um termo em inglês, fake news, notícias falsas, manipulação da verdade. E se tornou muito comum em nossos dias, sobretudo através das redes sociais. Muitas e muitas vezes nós simplesmente replicamos coisas que nem sabemos se de fato são verdadeiras. Há um episódio muito interessante na história brasileira, que era um deputado chamado Juruna. Ele foi eleito na década de 80 para a Câmara dos Deputados, e mesmo antes ele andava com um gravador. Antigamente, eu sei que os jovens, as crianças não devem nem saber do que eu estou falando, mas antigamente existia um gravador enorme. Hoje nós simplesmente gravamos com o celular. E ele andava com um gravador para todos os lugares, porque ele dizia que não confiava na palavra do homem branco. Ele dizia assim: o homem branco, o que ele diz, a gente precisa gravar para ter certeza, ou para, obviamente, em uma ocasião, mostrar que ele nos disse aquilo. E, de fato, esse momento que nós estamos vivendo na sociedade nos mostra que parece que ninguém confia na palavra do outro. É um momento onde há um grande desprezo pela verdade das pessoas. E Tiago vai ensinar aqui exatamente sobre a importância da honestidade e verdade nas palavras, sem a necessidade de juramentos confirmatórios. Ou seja, a nossa palavra no nosso dia a dia deve ser sempre íntegra, verdadeira. O sim deve ser sim e o não deve ser não. É mais ou menos esse o ensino que Tiago vai tratar aqui. Agora vamos analisar o contexto. Bom, nós vimos que Tiago é uma carta circular dirigida para várias comunidades cristãs do primeiro século. Tiago é talvez o escrito mais antigo do Novo Testamento, mais antigo do que todos os demais evangelhos, e com certeza a maioria das obras do Novo Testamento, talvez escrita ainda na década de 40. E Tiago então escreve para trazer uma série de
conselhos práticos. A carta tem uma natureza parenética, ou seja, parenes era algo que tinha a ver com aconselhamento, exortações para aquelas comunidades cristãs. E dentre esses problemas que eles estavam enfrentando, um deles eram os conflitos verbais dentro das comunidades cristãs e talvez também de cristãos com pessoas não cristãs, até porque muitos haviam saído do judaísmo, se tornaram cristãos e, vez por outra, tinham algum embate doutrinário, teológico, com aqueles judeus que não haviam crido que Jesus era o Messias. E ele trata muito nessa epístola a respeito de conflitos verbais, ensinando o remédio para isso. Nós vimos nos sermões anteriores, onde ele fala a raiz disso que tem a ver com o nosso coração pecador. O remédio para isso é vivermos a palavra de Deus, é termos cuidado com a nossa língua, é não vivermos murmurando, falando mal das outras pessoas. Mas aqui, agora, Tiago vai tratar a respeito de um outro assunto importante, que é o juramento, os votos. Quando ele diz que nós não devemos jurar por nada, nem pelo céu, nem pela terra. Então, qual é o ensino que Tiago está tratando aqui? Será que é errado para um cristão fazer qualquer tipo de juramento ou voto? Infelizmente, muitos crentes pensam assim, que hoje nós cristãos não podemos fazer nenhum tipo de juramento, nenhum tipo de voto. E essa corrente de pensamento, ela se popularizou na Reforma Protestante através do movimento anabatista, onde eles diziam que os cristãos nunca deveriam fazer nenhum tipo de voto. E geralmente eles usavam esse texto aqui de Tiago para fundamentar essa ideia de que você nunca pode fazer nenhum tipo de juramento e voto. Obviamente, como eu vou mostrar a vocês, isso não faz sentido, porque o próprio Deus jura, o próprio Deus jura, e esse juramento serve para reafirmar suas promessas. Então, não faria sentido qualquer tipo de juramento ser pecado, porque Deus não pode pecar. E o próprio Jesus, em um momento específico, como eu vou mostrar, ele também faz um juramento diante do Sinédrio. Então nós temos que qualificar o tipo de juramento que Tiago está condenando aqui como sendo pecaminoso. A primeira questão importante para interpretarmos esse texto é se ele, de fato, conclui os versos anteriores ou se inicia uma nova seção. Há uma dúvida entre os estudiosos, até porque, olhe para a sua Bíblia, o versículo 12 diz assim, acima de tudo. Então, essa expressão, acima de tudo, parece que Tiago está concluindo o pensamento que começa aí no versículo 7, e ele, então, de alguma forma, parece estar concluindo, dizendo, olha, irmãos, acima de tudo, então vocês não devem jurar. Então, alguns tentam conectar o versículo 12 como sendo uma conclusão dos versos 7 e 11, e, obviamente, de tudo que ele vem falando antes. Então, vários estudiosos, alguns comentaristas, dizem que os cristãos, diante dessas, como eu expliquei, alguns deles estavam sendo oprimidos por proprietários de terras, e eles, então, estariam fazendo promessas de pagamento de forma equivocada e errada. Outros dizem, alguns comentaristas, dizem que esse versículo 12 tem a ver com essa ideia aí, no versículo 9, quando ele diz assim, 5:9, não vos queixeis uns dos outros, ou seja, não murmurar. Então, Tiago diz assim, olha, parece que vocês, além de não murmurar, estão sendo impacientes, então estão o tempo todo fazendo juramentos no dia a dia, juro por isso, juro por aquilo. Então, alguns conectam o versículo 12 com os versos anteriores. Outros estudiosos vão fazer isso que a sua Bíblia e a minha está fazendo, iniciando uma nova seção, desconectando esse verso 12 do que vem antes. E parece que faz sentido, porque parece que aqui, de fato, Tiago está iniciando uma nova seção. Então, ainda que ele use essa expressão acima de tudo, parece que dá início a uma série de exortações práticas que ele vai começar do versículo 12 até o final da epístola, que tinha a ver mais com o dia a dia. Então, Tiago diz assim, olha, irmãos, acima de tudo, deixe-me trazer para vocês vários conselhos práticos com respeito ao dia a dia de vocês. E ele vai falar aqui do juramento, ele vai falar sobre o sofrimento, ele vai falar sobre a oração, ele vai falar sobre o pecado. Então, ele vai trazer uma série de conselhos práticos.
Então parece que essa é a ideia aqui. Ele está iniciando de fato uma nova sessão, tratando um novo problema, e agora ele vai tratar sobre o juramento. Esse é o ponto aqui, que obviamente tinha um pouco a ver com aquilo que ele tinha falado antes, sobre o cuidado com as nossas palavras. Agora vamos olhar para o texto. Qual é a ideia central desse texto? Bom, não precisa ser um grande intérprete da Bíblia para perceber o que ele está ensinando. A tese, o argumento, pode ser resumido em uma frase só. Tiago está ensinando sobre a proibição de votos e juramentos nas conversações diárias. É isso que ele está falando aqui. E esse será o tema do sermão nessa manhã. A proibição de votos e juramentos nas conversações diárias. Há 3 ideias no texto. Observe comigo. Primeiro, a ordem. Acima de tudo, não jureis. Então, é uma ordem, está em uma forma imperativa na língua grega. Está trazendo uma ordem. Você não deve jurar ou fazer votos desnecessários, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Então, aqui nós temos a ordem. Segundo, o dever da verdade e integridade das palavras. Mas, ou seja, pelo contrário, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Então, aqui ele faz esse contraste. Por um lado, ele traz uma ordem, vocês não podem jurar e fazer votos desnecessários. Por outro lado, vocês devem ter o dever de falar a verdade, as palavras de vocês devem ser íntegras. E por último, lá no finalzinho do versículo, olha a sua Bíblia, ele vai dizer a razão, o propósito. Literalmente, a sua Bíblia diz, para não cairdes em juízo. Na língua grega, esse para significa a ideia de propósito, a fim de que, ou seja, ele faz uma advertência apontando o juízo divino. Então, qual é o perigo de nós não termos cuidado com as nossas palavras? Bom, é que nós vamos prestar contas a Deus por cada palavra que nós proferimos nesse mundo. Cada vez que você abre a boca, você vai prestar conta por isso. É por isso que nós temos que ter muito cuidado. Então, vamos agora analisar o texto mais detalhadamente. Primeiro, a ordem para não jurar e fazer votos desnecessários. Tiago começa dizendo, acima de tudo, porém, meus irmãos. Mais uma vez, ele vai usar essa expressão, meus irmãos, que é uma forma retórica muito repetida na epístola, que mostra a preocupação dele com aquelas comunidades. Algumas vezes ele é mais duro, algumas vezes ele é mais pastoral. O fato é que ele agora se dirige a ele como meus irmãos e usa essa injunção, não jureis, não jureis. Está em uma forma imperativa presente. E essa forma na língua grega é interessante porque significa e traz a ideia de cessar uma ação em curso, ou seja, é algo que Tiago sabe que eles estão fazendo. Então ele não está aqui falando de uma forma hipotética. Ele está falando de algo concreto. Literalmente pode ser traduzido como não continue, pare, cesse, desistam de fazer isso que vocês estão fazendo. Ele tem informações que as pessoas, para reafirmar aquilo que elas queriam dizer, elas começavam então a jurar em nome de Deus. Não, eu juro que é verdade, eu juro. E Tiago diz assim, irmãos, parem, cessem, não façam isso. E aqui Tiago vai usar 2 palavras gregas que são traduzidas por jurar, no versículo 12, e por voto. E essas 2 palavras que ele usa, tanto para jurar como fazer voto, são palavras muito semelhantes, muito parecidas, embora tenham algumas nuances. Jurar, literalmente, significa afirmar a verdade de uma afirmação, geralmente apelando para um ser divino, era essa a ideia, que, obviamente, se você não cumprisse aquela afirmação, você ia receber alguma sanção. Então, o juramento envolve a ideia de uma afirmação solene, onde você geralmente apelava para Deus para dizer que aquilo que você estava falando era verdadeiro. Frequentemente também existe um convite implícito de punição se a pessoa não for verdadeira. Então a ideia de fazer um juramento é você trazer um peso às suas palavras. Eu juro diante de Deus de que isso que eu estou dizendo é verdade. Isso é um juramento.
E o voto, ainda que seja muito parecido, essa palavra que ele usa aqui para voto, é interessante, que geralmente designava no mundo da época um bastão que se segurava quando se fazia um juramento. Então, no Novo Testamento, algumas vezes a palavra aqui aparece no sentido de voto, juramento, mas o voto geralmente tinha a ver com a ideia de um compromisso que você faz. Por exemplo, nós vemos Paulo fazendo um voto, ele raspa a cabeça. Ou você faz um voto de que vai se comprometer a fazer alguma coisa para o Senhor. Nós vemos isso, por exemplo, Jacó fazendo isso, dizendo assim: se o Senhor me abençoar, na minha jornada, eu vou te dar o dízimo de tudo quanto eu ganho. Isso é um voto, é um compromisso que você faz diante de Deus por alguma coisa. Nós lemos, inclusive, no texto introdutório de Eclesiastes, que o autor diz que nós temos que ter cuidado em não nos precipitarmos em fazer algum voto que seja errado aos olhos de Deus. Então, qual é o ponto aqui que Tiago está trazendo? Ele está dizendo: irmãos, vocês não devem jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Então, antes de analisar esse texto, nós temos que entender a ideia de votos e juramentos à luz do Antigo Testamento. E quando nós vamos pensar sobre juramentos e votos, nós temos que pensar à luz do terceiro mandamento da lei de Deus. Eu convido você rapidamente a abrir sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20, que é o texto-chave quando nós vamos falar sobre votos e juramentos. Então, Êxodo capítulo 20, vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte, Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, o terceiro mandamento nos ensina sobre o dever e o zelo para com o nome de Deus. Esse é um mandamento muito quebrado em nossos dias. Há muitas pessoas que ficam repetindo o nome de Deus de forma corriqueira: Deus é mais, Deus aquilo. Elas, sem saber, estão quebrando o terceiro mandamento. O nome de Deus é uma coisa muito solene, que nós devemos nos resguardar para não tomarmos o nome de Deus nas coisas corriqueiras e triviais da nossa vida. E Deus diz: eu não terei por inocente o que tomar o meu nome em vão. E dentre essa ideia de não tomar o nome de Deus em vão, Deus institui o juramento e o voto. Então, no Antigo Testamento, o juramento e o voto significava você, então, tomar o nome de Deus, em algumas ocasiões muito específicas, dizendo que aquilo que você está falando é absoluta verdade. Essa é a ideia do juramento. Então, primeiro nós observamos que o próprio Deus usa a ideia de jurar. Nós vamos encontrar vários textos do Antigo Testamento onde Deus diz que Ele jura. E por que Deus precisa jurar? Não é? Se tudo que Deus diz já é verdadeiro, já é perfeito, se a própria palavra de Deus já é um voto em si, em certo sentido. Bom, Deus usa a ideia de juramento, que era algo comum também naquela cultura veterotestamentária, para reafirmar a imutabilidade de suas palavras e de suas promessas. Deus diz assim: olha, isso aqui é um juramento que eu fiz e não vai deixar de acontecer. Por exemplo, vamos ver alguns textos que falam a respeito dessas verdades. Vamos ver em Gênesis, por favor. Gênesis 22, 16. Vamos ver alguns textos que falam sobre a ideia de juramento. Gênesis 22, 16. Hoje nós vamos ler vários textos, porque é importante entendermos essa ideia à luz da palavra de Deus. Gênesis 22, 16, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 15 e 17. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Aqui nós vemos Deus fazendo um juramento a Abraão, dizendo: eu vou te dar a terra, e porque você, quando foi testado em relação ao seu filho, você não negou o seu único filho, eu juro que eu vou lhe dar aquela terra prometida. É um juramento que Deus faz. Vamos ver também 24, versículo 7, aí em Gênesis também, 24, 7, quando diz o seguinte: o Senhor, Deus do céu,
que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência dará esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Observe que Abraão confia nesse juramento. Deus me jurou que ia me dar uma descendência e que ele ia me dar a terra. Então, Abraão, ele confia no juramento divino. Mas algumas vezes, o juramento divino tem um sentido de juízo. Por exemplo, Números, capítulo 32, versículo 10. Vamos dar uma olhada em Números 32, 10. Que diz o seguinte, número 32, 10. Então, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo. Então, algumas vezes, nós vemos a ira do Senhor dizendo assim: vocês, aqui ele está falando daquele contexto, daquela geração lá do deserto que foi infiel, que Deus disse assim: vocês não vão entrar nessa terra, porque vocês foram infiéis. Então Deus jura. Ele está trazendo uma ideia de solenidade, da imutabilidade daquela palavra. Se você vê o versículo 11, vai dizer exatamente isso. Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Então Deus está dizendo: eu juro que ninguém vai entrar desses, de 20 anos para cima. Deuteronômio 4:31, dê uma olhada também na sua Bíblia, diz assim: então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então, por que Deus nunca esqueceu do povo de Israel, mesmo quando muitas vezes o povo foi infiel? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos. Porque Deus havia feito um juramento a Abraão. Deus jurou que não ia abandonar nem esquecer daquele povo. No Salmo 110, no versículo 4, quando Deus faz a promessa de Jesus como um Salvador, como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e nós nos perguntamos: como é que Jesus pode ser um sumo sacerdote se ele não é da tribo de Levi? Todos os sacerdotes em Israel vinham da tribo de Levi. Como é que Jesus pode ser um sumo sacerdote? Bom, aqui está a explicação no Salmo 110, versículo 4. Jesus é um sumo sacerdote baseado no juramento de Deus. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote para sempre. Como é que Davi tinha tanta certeza que um dos seus filhos seria rei de Israel, seria Messias? De onde é que vinha essa certeza de Davi? Pedro vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 30, dizendo o seguinte: sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Então, Davi tinha certeza de que um dos seus filhos seria um rei glorioso, porque Deus havia jurado a ele. Ele tinha certeza absoluta disso. Então, no Antigo Testamento, a ideia de jurar não era errada, era comum. Inclusive, em Levíticos 19, 12, Deus adverte o povo. Vamos ver esse texto, Levíticos 19, 12. Diz assim: nem jureis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, Deus diz assim: olha, quando você fizer um juramento em meu nome, esse juramento precisa ser verdadeiro. Verdadeiro. Então, Levítico 5:4 condena qualquer tipo de juramento temerário. Deus diz assim: quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Então, Deus condena esse juramento temerário. Números 32 também fala a respeito disso. Deus estabelece na lei o juramento. Nós vamos ver o tempo todo no Antigo Testamento Abraão jurando, Deus ensinando sobre o juramento. E como é que era feito essa forma de juramento? Há dois textos, eu não vou explicar detalhadamente, mas lá em Gênesis 24, 9, quando Abraão faz um juramento com o seu servo, ele pede que o seu servo coloque a sua mão debaixo da sua coxa, ou do seu lado. Essa era uma das formas.
E a outra forma era a ideia de levantar a mão. Então, geralmente, quando você fazia um juramento, você levantava a mão, e eu quero mostrar 2 textos que falam sobre isso. Primeiro, veja Êxodo 6:8. Êxodo 6:8. Era uma das formas mais comuns de juramento, o levantar a mão. Êxodo 6:8 diz o seguinte: portanto, 6:8. E vos levarei à terra. Isso mesmo? 6. Isso mesmo. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vos darei como possessão, eu sou o Senhor. E alguns outros textos nessa versão fala a ideia de levantar a mão. Mas essa ideia de levantar a mão é muito clara em Apocalipse, capítulo 10, versículos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 10, versículos 5 e 6. É porque essa tradução da ARA aqui é um pouco diferente de Êxodo 6:8, mas existe a implicação dessa ideia de levantar a mão. Vamos ver também Apocalipse, capítulo 6, capítulo 10, versículos 5 e 6. Diz assim: então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Aqui nós vemos um próprio anjo fazendo um juramento diante de Deus. Bom, então se nós vemos Deus jurando, se nós vemos homem jurando, se nós vemos anjo jurando, o que é que Tiago então está condenando aqui? Se o juramento em si não é pecaminoso. Quando é que o juramento se torna pecaminoso? E aí nós temos que recorrer ao ensinamento de Jesus sobre isso, e eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler alguns textos que nos ajudam a entender quando o juramento se torna pecaminoso. Jesus vai falar isso, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 33, quando ele diz assim: também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprireis rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos? Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Sejam, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno. Qual era o problema que estava acontecendo? É que os judeus, eles começaram então a criar alguns artifícios para o juramento. Então eles dizem assim: olha, se você jurar pelo nome de Deus, eu tenho que cumprir, mas de repente eu posso jurar pelo céu, eu posso jurar pelo trono de Deus, eu posso jurar por Jerusalém, então eu posso jurar pela minha cabeça. Então eles foram criando uma série de artifícios para fugir do juramento, para dizer assim: eu não fui fiel no meu juramento, mas eu não jurei realmente pelo nome de Deus. Eles começaram a criar uma série de artifícios para a mentira. É isso que Jesus está condenando. E ele vai condenar, avance um pouco em Mateus 26, de forma mais veemente isso. Aí você vai entender o que é que Jesus está combatendo aqui. Ele não está tratando do juramento de um modo geral, mas está tratando especificamente desses juramentos falsos. Mateus capítulo 26, irmãos, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 16. Ele diz o seguinte, vamos ler a partir do versículo 16, Mateus 23, 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é a maior? A oferta ou altar que santifica a oferta.
Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Então eles começaram a criar esses artifícios. Jesus diz assim: vocês são tolos, vocês são cegos. Ou seja, esses artifícios, eles não vão funcionar para Deus. Então eles começaram a criar esses artifícios terríveis. Então, o que a Bíblia está condenando e o que Tiago vai condenar não é um juramento em algumas ocasiões solenes que você pode fazer um voto, mas o fato de que eles são desnecessários no nosso dia a dia. Você não precisa estar recorrendo a juramentos e votos. Por quê? Porque a sua palavra deve ser sincera e verdadeira. É só isso. E o próprio Jesus, eu quero chamar a sua atenção de uma cena que ocorre na morte de Jesus. Primeiro, Mateus 26, versículo 63, que vai mostrar que Jesus ele guarda silêncio o tempo todo, quando ele está lá sendo julgado no Sinédrio. E o texto diz assim, Mateus 26, 63. Vamos ler a partir do 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, o sumo sacerdote coloca Jesus sob juramento. O tempo todo Jesus está silencioso lá no tribunal. O Sinédrio era um tribunal. Mas agora o sumo sacerdote coloca Jesus sobre juramento. Você é ou não é o Cristo? E agora Jesus vai responder. Respondeu Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele está dizendo, sim, eu sou. E ele está citando o Salmo 110. Ele é aquele poderoso, aquele prometido lá em Daniel, que vai ter domínio sobre todas as coisas. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Então nem mesmo o Senhor Jesus, quando ele é colocado sobre voto, sobre o juramento, ele se nega. Ele estava sob juramento. Ele precisava dizer a verdade. E ele disse a verdade. Ele era de fato o Messias. O que é mais triste nessa cena é que logo após, em outro lugar, acompanhe o versículo 74 agora. Aí mesmo, capítulo 26, versículo 74. Diz assim, falando de Pedro, quando perguntaram se Pedro conhecia Jesus, diz assim: então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Perceberam o contraste? Enquanto Jesus está sendo julgado e é colocado sobre juramento e confessa que é o Messias, ali próximo a ele, o seu amigo Pedro jura e diz assim: eu juro, Deus é testemunha, eu não conheço esse homem. Veja a capacidade do ser humano de mentir. Então é nesse sentido que a Bíblia está condenando o juramento. Agora, voltando lá para o texto de Tiago, agora creio que a nossa compreensão está mais clara. Então, o que é que Tiago então está condenando aqui? O que Tiago está condenando aqui, meus irmãos, é exatamente essa tendência que havia, sobretudo entre os judeus, de usar o juramento no dia a dia para tentar reafirmar que aquilo que você está dizendo é verdadeiro. Tiago diz assim: meus irmãos, vocês não precisam jurar, acabem com isso. Não jurem nem pelo céu, nem pela terra. E aqui ele não está pedindo, ele está trazendo uma ordem apostólica. Então, é errado jurar no dia a dia? Sim. É pecado? Sim, é pecado. Você não deve estar o tempo todo dizendo: eu juro por isso, eu juro por aquilo. Não, isso é pecado mesmo. É errado jurar em alguns momentos solenes, em algumas afirmações, diante de um tribunal,
Quando um pastor, por exemplo, vai ser ordenado, existe um momento da sua ordenação que envolve os juramentos e os votos. Quando os pais trazem os seus filhos para batizar, eles também vão prestar um juramento. Não. Então, conquanto seja errado esse juramento diário, em algumas ocasiões, onde solenemente, diante do Estado, diante da igreja, você for chamado a jurar e a dizer verdadeiramente as suas palavras, você deve falar de forma verdadeira. É isso que a palavra de Deus ensina. E qual é o remédio para a não necessidade de jurar? Vamos voltar para o texto. Ele diz assim: nós não devemos jurar nem pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outro voto, nem por qualquer outra coisa. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Jesus já havia ensinado isso lá no Sermão do Monte, e com certeza Tiago está reproduzindo as palavras de Cristo. Só que a forma como Tiago usa aqui, ele usa de uma forma mais intensiva do que Mateus, quando retrata as palavras de Cristo. Por quê? Porque aqui Tiago vai usar uma forma presente, indicando um problema a ser combatido. De alguma forma, a forma verbal é diferente. E além disso, o texto de Mateus, na língua grega, Mateus não usa o artigo. Então é como se Mateus, retratando o ensino de Jesus, dissesse assim: olha, o sim é sim e o não é não. O foco de Jesus era a simplicidade das palavras. As nossas palavras devem ser simples. Mas aqui Tiago, na língua grega, vai usar um artigo, obviamente não aparece isso na tradução de vocês, e esse artigo significa que o sim deve significar sim, e o não deve significar não. Então Tiago, ele traz uma ênfase maior à ideia do sim, sim e do não, não. Jesus havia ensinado sobre isso. A nossa palavra no nosso dia a dia tem que ser sim, sim, não, não, de forma simples. O que passa disso vem do maligno. Mas Tiago está indo ainda um pouco mais adiante, dizendo assim: o sim, ele precisa ser o sim. Porque o sim pode ser falso. E o não precisa ser o não. Ele está ensinando sobre a integridade das nossas palavras. Você não precisa de juramentos e votos. Você não precisa de nada disso. Você precisa apenas ser sincero no seu dia a dia. E no mundo que nós estamos vivendo, irmãos, como é importante que nós, como povo de Deus, façamos a diferença. Sejamos um povo verdadeiro. Na nossa vida, no nosso lar, nas nossas profissões, nos nossos relacionamentos interpessoais. Nós vemos um país marcado pela corrupção, que tem como raiz, qual é a raiz da corrupção? A mentira. E nós somos chamados exatamente a sermos um povo verdadeiro. E qual a advertência que ele faz? Veja a advertência final, quando ele diz assim: para não cairdes em juízo. Então ele diz assim: olha, meus irmãos, acima de tudo, não jure por um lado, nem pelo céu, pela terra. Por outro lado, vocês só precisam, o sim tem que sempre ficar assim, e o não, não. Por quê? Para que vocês não caiam em juízo, ou seja, Deus vai chamar você a prestar conta de cada palavra que você falar. Cada palavra que nós falamos. E aí nós vamos cair no juízo divino. E Jesus fala exatamente isso em Mateus capítulo 12, versículo 36. Jesus diz assim: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Cada palavra que sai da nossa boca, nós vamos prestar conta diante de Deus no dia do juízo. E é por isso, então, que Tiago está dizendo: irmãos, primeiro, Jesus vai ensinar um princípio da simplicidade. O que passar disso vem do maligno. E Tiago está trazendo outro princípio da integridade. O sim deve significar sim e o não deve significar não. Vocês precisam ser íntegros e verdadeiros. Esse é um princípio que os pais precisam também ensinar aos filhos. A importância da verdade. Devemos nos lembrar e ter muito cuidado de não tomarmos o nome de Deus de forma
ocasional, diário. Nós temos que ter cuidado com o nome de Deus. E é por isso que a nossa confissão de fé vai ter um capítulo, eu recomendo que vocês leiam especificamente sobre, que é o capítulo 22, sobre votos e juramentos. Que é exatamente o ensino de tudo isso, resumido, que eu acabei de explicar a vocês. Ou seja, por um lado, o juramento ele é lícito quando é feito em algumas circunstâncias, inclusive como elemento de culto, em alguns momentos do culto, como na ordenação de oficiais, onde envolve um juramento. Nos momentos de batismo, quando você é perguntado, você está fazendo um juramento. E às vezes as pessoas vêm, se batizam nas igrejas, fazem juramentos. Eu prometo que eu vou servir a Cristo, que eu vou trazer os meus filhos para a igreja. E eles acham que o tempo passa e Deus simplesmente esqueceu. Não, foi um juramento que você fez. E Deus vai chamar você no dia de juízo para prestar conta disso. Um juramento. O juramento não é errado em algumas circunstâncias. Da mesma forma, votos. A confissão de fé vai dizer que nós não devemos, conforme a Bíblia ensina, fazer votos errados, equivocados. Eu lembro, certa vez, de uma pessoa que eu conheci, que apareceu na igreja, descalço. E eu perguntei, meu irmão, o que é isso? É a crise financeira, já chegou nos pés? Isso não foi um voto que eu fiz a Deus, pastor. Se Deus me respondesse a minha oração, eu ia passar um mês descalço. Isso não faz o menor sentido, irmãos. Os votos podem ser feitos, mas votos bíblicos por coisas lícitas, por coisas que são corretas. Você pode fazer um voto, eu vou jejuar, você está orando por uma causa, eu vou fazer um voto ao Senhor e vou dedicar tantos dias de jejum, eu vou dedicar tantos dias de oração. Isso não é errado você fazer. Só que precisa ser de forma privada, cuidadosa. Como Jesus diz, do jejum a gente tem que lavar o rosto, para que ninguém saiba. Mas não é errado fazer votos e juramentos. O que você não precisa deles é no seu dia a dia. No seu dia a dia, a verdade e a integridade devem ser suficientes. E lembrando aqui de um filme muito famoso no Brasil, que esse filme retratava a história de um homem que foi considerado o maior mentiroso do Brasil. Acho que o título do filme era VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso. E essa história é de um homem que ele mentia compulsivamente. Ele chegou ao ponto de, ele se fazia de uma pessoa famosa, ao ponto de ser entrevistado na televisão como o filho do dono da Gol. Ele estava em uma festa, pergunta, quem é você? Ele, não, eu sou o filho do dono da Gol. E ele mentiu compulsivamente. Quando ele foi preso, veja, ele era um mentiroso tão inveterado que quando ele foi preso e que estava no presídio, houve uma revolta no presídio e ele mentiu dizendo que era o intérprete do PCC. Um homem, então ele é considerado o maior mentiroso do Brasil. E a história dele é exatamente essa, de alguém que começa a mentir e segue por esse caminho. E uma das coisas que o Evangelho deve fazer em nós é exatamente isso. Paulo vai dizer lá em Efésios, aquele que mentia não deve mentir mais. O Evangelho deve transformar a nossa vida. Deve transformar a nossa vida. E os princípios e as aplicações são muito claras nesse texto. A primeira é que nós não devemos profanar o nome de Deus usando em coisas triviais. Você não precisa, eu juro por Deus por isso. Você não precisa disso. Você precisa apenas ser verdadeiro. Você não precisa estar jurando por isso. E um baixo padrão de verdade, na verdade, é indicado por quem recorre a juramentos diários. Toda vez que você vê uma pessoa jurando muito, falando muito, é porque é uma pessoa que não é verdadeira. O livro de Provérbios tem muitos conselhos práticos sobre isso. Quando você vê uma pessoa muito conversadora, cheia de articulação, cheia de juramentos, cheia de... Você diz assim, esse é um mentiroso. Pode fugir. Pode correr. Por quê? Porque não é necessário nada disso.
Quando você vê uma pessoa sincera, ela não precisa fazer nada disso. O sim é o sim e o não é o não. Então, juramentos e votos precipitados são pecados? Sim, são pecados. É isso que Tiago está condenando. Não faça isso no seu dia a dia. Você não precisa. E a vida cristã, e esse é um princípio importante também que esse texto nos traz, deve ser marcada pela verdade, honestidade e integridade das nossas palavras. Essa é a marca de um cristão. Eu sei que todos nós temos que lidar com vários pecados em nossa vida. E talvez um dos pecados mais difíceis de combater em nossa vida seja a mentira. Por quê? Porque ela aparentemente é inofensiva. Você sempre vai achar que a mentira ela é inofensiva. Mas a mentira, ela tem consequências terríveis na vida. Terríveis. E nós temos que aprender a sermos verdadeiros. Outro princípio que Tiago não trata, mas implicitamente, à luz de outros textos da Bíblia, nós aprendemos, daquilo que nós chamamos de analogia das Escrituras, é que juramentos podem ser feitos quando requeridos na igreja, nos relacionamentos interpessoais, em questões seríssimas ou diante de tribunais. Sim, eles devem ser feitos. E se forem feitos, devem representar a verdade, porque existe o perigo eu fazer o juramento da forma correta, no lugar correto, e ele também não ser verdadeiro. Esse era o problema que Deus vai condenar Israel. O tempo todo eles estavam recorrendo a juramentos, mas eram falsos, não eram verdadeiros. Votos também podem ser feitos, desde que não por razões erradas e que sejam feitos de forma discreta. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. E você pode perguntar, pastor, por que nós temos essa tendência? Jesus vai dizer em Marcos 7 que é o nosso coração pecador. Dele vem pensamentos ruins, a ira, a raiva e as mentiras. O desejo de se afirmar, de ser alguém. O desejo de conquistar coisas ilícitas. O desejo do engano. Esses males estão no coração do homem. Então, qual é o remédio contra a falta de integridade das nossas palavras? É o Evangelho, é Cristo, porque Ele pode mudar o nosso coração, Ele pode transformar a nossa vida, para que nós tenhamos, de fato, integridade em nossas palavras. Então, se você luta contra isso, qual o remédio? É ir até Cristo nessa manhã, é confessar o seu pecado ao Senhor, é dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida, para que os meus lábios sejam agradáveis. Veja o que o salmista diz, que as palavras dos meus lábios e o quê? E o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Dizer, meu Deus, me ajuda para que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença. E se você vive uma profissão que você acha que tem que mentir para ganhar dinheiro, ou você saia dela, ou confie em Deus, que é possível ser verdadeiro, e ainda assim Deus vai cuidar de você e da sua vida. Há muitas pessoas dizem, não pastor, mas eu tenho que mentir, é a minha profissão, meu irmão, pecado é pecado. Você não precisa fazer isso. Quando a gente tem temor a Deus em nosso coração, nós somos chamados a fazer escolhas difíceis em nossa vida. E sermos verdadeiros. E sermos sinceros. E não entrarmos na corrupção. É melhor viver em paz, com a consciência tranquila, no temor do Senhor, morando em uma choupana, do que viver em um palacete, sendo mentiroso e usando qualquer meio para enriquecer. Nós temos que aprender isso. Que Deus nos ajude a sermos de fato crentes verdadeiros, que aplicam a palavra de Deus no seu dia a dia. Vamos orar. Bendito Deus, nós somos gratos pela bondade, pela graça e pela misericórdia do Senhor sobre nós. Vivemos em um mundo terrível, Senhor. Mas não apenas o mundo, nosso coração pecador muitas vezes busca o que é mais fácil. E muitas vezes o mais fácil é a mentira, é o caminho da mentira. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor.
para que os nossos lábios sejam verdadeiros aos teus olhos, para que sejamos crentes verdadeiros em Cristo, vivendo uma vida de integridade na tua presença, para que todos percebam em nossas palavras a verdade. Nos ajuda também, para que em meio a uma geração marcada pela mentira, por fake news, nós sejamos muito cuidadosos com todas as informações que chegam até nós, para não estarmos propagando a mentira, propagando a inverdade ou meias verdades. Tenha misericórdia de nós, como servos do Senhor, porque o nosso compromisso é com o Senhor, para que quando tivermos que prestar conta das nossas palavras, não façamos isso com tristeza diante de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.